Nesse vídeo eu queria falar sobre uma coisa que me ajudou muito no início do meu processo de mudança, de desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim. Uma coisa simples, eu lembro que na época eu li aquele livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, e eu comecei a fazer um exercício que eu acho que é importante para todo mundo fazer pelo menos uma vez na vida, com extrema sinceridade, assim. Ele propõe acho que ele propõe isso no livro e eu acabei fazendo, ou eu tirei isso da minha cabeça e, enfim, por ler o livro, mas eu fiz um exercício que foi basicamente assim. Eu comecei a me culpar por tudo o que acontecia comigo. Então, ao invés de tentar achar fatores externos para justificar aquilo que me estava acontecendo de ruim, eu comecei a falar assim: tá bom, qual é a minha culpa nesse problema? Qual é a minha culpa nisso aqui que está acontecendo comigo? Parênteses, é evidente que nem tudo é culpa sua. Coisas acontecem por fatores externos mesmo, por pessoas externas, enfim. Porém, eu dava o máximo de mim para conseguir entender onde estava a minha culpa. Mas, tipo assim, verdadeiramente, indo até os confins do negócio para tentar entender onde estava a minha culpa, onde estava meu erro. Então, eu fiz esse exercício com muita sinceridade e por bastante tempo, assim. E às vezes eu até penso nele até hoje, e foi algo que me ajudou muito esse exercício de autorresponsabilidade, como quiserem chamar, mas de entender qual era a minha participação nas coisas que me aconteciam. E eu comecei a ver que eu tinha muito mais participação do que eu imaginava. Que as coisas que me aconteciam, elas aconteciam porque eu estava envolvido de alguma forma e eu permiti alguma coisa, ou eu fui omisso em alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa que gerou aquela consequência na minha vida. E isso foi muito importante porque quando a gente se põe numa posição de vítima, né, daí surgiu o vitimismo e tudo mais, nós terceirizamos e apontamos o dedo para alguma coisa que está externa a nós. Então, se eu sou vítima, eu estou sofrendo alguma ação. A ação essa, se eu coloco a culpa num fator externo, é como se eu não tivesse responsabilidade. E daí eu já não gostava muito de drama, né? Mais um parênteses aqui, eu já não gostava muito de drama. Tipo assim, de pessoas dramáticas e tudo mais, mesmo quando eu era mais jovem, assim. E me parecia que os vitimistas eram muito dramáticos, sabe? Ai, meu Deus, aconteceu tal coisa. E eu não queria isso pra minha vida, eu achava assim, pedante mesmo, achava chato e estranho. E daí, nesse momento, eu decidi mudar. Então, o vitimista, que todo mundo usa, ele sempre coloca a culpa em outra pessoa, em outra circunstância, no ambiente, em outra coisa. Porque quem é vítima é como se não tivesse a capacidade e o poder de mudança, entende? Como se não tivesse nenhum meio para agir e alterar aquilo que lhe está acontecendo. Mais um parênteses, eu sei que muitas vezes não dá, sei que muitas vezes é difícil para algumas pessoas, enfim. Porém, estou falando assim de pessoas comuns e na média. Muitas vezes a gente tem poder de mudar, o poder de agir ou de pelo menos alterar alguma coisa para que a consequência dos nossos atos ou das nossas omissões sejam um pouco diferentes daquilo que a gente está sofrendo, né? Então, esse exercício de me responsabilizar por tudo foi algo realmente importante e que mudou bastante a minha trajetória. E que eu sugiro fortemente que cada um de nós faça. Eu viro e mexe refaço em algumas situações pontuais, assim. Acontece alguma coisa e eu falo assim, tá bom, eu quero tender a culpar outra pessoa, tender a colocar o problema, me ver como vítima da situação e eu começo a fazer um exercício mental mesmo de me esforçar para qual é a minha culpa, onde que está o erro e o meu erro e o porquê disso ter acontecido, né? Quando a gente começa a se enxergar dessa forma, a ver
a fazer esse exercício, a gente vê que muitas vezes a gente tem meios de mudança. E de uma pessoa vítima, nós nos passamos a uma pessoa agente, em que agora eu tenho a noção de que eu consigo fazer alguma coisa para alterar isso que me está acontecendo. E talvez o caminho seja tal e tal e tal. Se eu mudar tal e tal e tal e tal coisa, talvez eu vou ser mais agente, vou conseguir mudar esse rumo desse problema, vamos supor assim. Então, meus amigos, acho que a melhor forma de conduzirmos a nossa vida, acho não, tenho certeza que a melhor forma de conduzirmos a nossa vida é sendo agente, é fazendo as coisas intencionalmente, com consciência. Sempre que a gente terceiriza ou responsabiliza outra pessoa, outra circunstância, outro ambiente, nós estamos fadados a continuar sofrendo aquilo que estamos sofrendo, o problema que estamos tendo, simplesmente porque a vítima não tem meios de ação para mudar a situação. Agora as pessoas agentes, elas têm. Isso é muito importante, eu acho que esse poder da autorresponsabilidade, entender a sua culpa, assim mesmo. Ah, qual é a minha culpa? Né? O meia-culpa, bater no peito e falar o que eu fiz. Às vezes é difícil apontar para nós mesmos, né? O nosso ego, ele infla e como se a gente fosse um semideus. Mas quando a gente entende, se põe numa posição mais humilde e reconhece a nossa culpa, fica muito mais fácil a gente conseguir sair da situação em que a gente quer. Esse é um dos artifícios. Se você quiser ajuda para ordenar a sua rotina, clica aqui no link abaixo, eu vou te ajudar a fazer isso. Grande abraço, até amanhã. Valeu!